em quem eu tenho crido, Deus. Mas eu nem sei da minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. PIB News, os principais avisos de nossa igreja, agora. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui e compartilharmos as bênçãos que Deus tem para nós. Vamos aos avisos dessa semana, que está cheio de coisas boas. No dia 30 desse mês, teremos a Assembleia Ordinária para a apresentação de relatórios financeiros e assuntos administrativos. Todos os membros estão convidados e neste dia não teremos culto na nossa extensão do bairro da Caeira. O Ministério de Casais está proporcionando um acampamento para todos os casais da igreja. Será na Vila do Ribeiro, no povoado do Timbó, dos dias 15 a 17 de novembro. É uma ótima oportunidade para você edificar o seu casamento e aproveitar o feriadão com seu cônjuge. São apenas 20 vagas, então corre e faz a sua inscrição por apenas R$ 350 ainda hoje. Atenção para esse aviso muito importante. Em novembro, teremos uma nova classe de batismo e novos membros. Para todos os irmãos que estão conosco, mas ainda não foram batizados, e para aqueles que estão conosco vindo de outras igrejas, esse aviso é para você. Nos dias 2, 9, 16 e 23 de novembro, estaremos com essa classe para ensinar aos irmãos os princípios fundamentais da fé cristã e para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o batismo. Passe o seu nome para a secretaria ainda hoje. O nosso batismo acontecerá no dia 24 de novembro. Queremos te lembrar que temos os nossos PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores, uma ótima oportunidade para crescer na fé e fortalecer os laços com os nossos irmãos em Cristo. Se você ainda não faz parte de um PGM, procure saber mais e encontre um grupo perto de você. E a você que está nos visitando hoje, sinta-se muito acolhido e abraçado por essa grande família de fé. Estamos muito felizes com a sua presença. E agora, com o coração cheio de gratidão, vamos dar início ao nosso culto. Até mais! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande, é digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses.
porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Quero convidar a amada igreja a se colocar de pés. Vamos adorar o Senhor. Louvar o Senhor na beleza da sua santidade, que Ele é digno.
seja o nosso Deus, que é digno de todo louvor. Vamos adorar o Senhor. Cristo move as montanhas. Ele tem poder para salvar. Aleluia. Só Cristo salva. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos esperança. Esperança da ressurreição. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja. Ainda que a morte chegue até nós, com Ele um dia teremos vida e veremos o Senhor face a face. Essa é a nossa esperança, a ressurreição. Como Cristo ressuscitou, o Espírito Santo nos ressuscitará da morte um dia para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amo ao Senhor, amo o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar essa canção, essa declaração de amor a Jesus Cristo. Dizer a Ele que nós o amamos. Ele é maravilhoso, Ele é precioso demais para nós. Cante ao Senhor. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, e queremos viver para Ti. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a Sua face quer. Cante! Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Amém. Podeis assentar, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 3, verso 14. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 3, 14. Enquanto os irmãos abrem, eu quero apenas reforçar, irmãos, alguns avisos que foram falados aqui no início. Alguns irmãos ainda não tinham chegado. Dia 30, dessa quarta que vem a 8, nós teremos a Assembleia Ordinária na nossa igreja. Dia 30 agora de outubro, certo? Uma quarta-feira às 19 horas. E quero lembrar também aos irmãos que no mês de novembro nós teremos aqui na nossa igreja a preparação, a classe de preparação para os irmãos que ainda não são batizados. E aqui é um aviso muito importante. Há irmãos na nossa igreja que já estão congregando, vindo para cá e que certamente já entregaram suas vidas a Jesus, mas que precisam consolidar sua fé. E a consolidação dessa fé vai fazer com que possam compreender esses princípios fundamentais do início da caminhada. Então, para que no dia 23 de novembro, deixa eu só confirmar aqui a data, no dia 24, de novembro, nós teremos pela manhã um culto maravilhoso de batismo. Mas para que esses irmãos sejam batizados nos dias 2, 9, 16 e 23, ou seja, os 4 sábados de novembro, nós teremos aqui das 3 às 5 da tarde a classe de batismo. Então é imprescindível que aqueles que querem batizar ou querem tirar suas dúvidas sobre a necessidade do batismo, o que a Bíblia diz sobre o batismo, sobre o novo nascimento, sobre o que é ser igreja, qual o meu papel na igreja, o que é fazer parte da membresia de uma igreja. Então é imprescindível que você faça parte dessa turma, tá certo? São 4 sábados, de 3 às 5 da tarde, aqui no prédio da igreja, nós estaremos ministrando esses princípios fundamentais. Mas também, aqueles que estão frequentando a igreja, que estão vindo de outras denominações, que têm o desejo de se tornar membro da igreja, é necessário também que façam parte dessa classe, porque os irmãos estão talvez vindo de outras denominações, que não são denominações batistas, e precisam compreender esses princípios fundamentais dentro da nossa caminhada como família batista. Então, para quem já é batizado e quer ser membro da PIB, e quem ainda não é batizado e quer batizar, ou tirar suas dúvidas sobre o batismo, é importante que você faça essa classe. O que é que precisa? Você precisa passar na secretaria da igreja, ou ligar para a secretaria da nossa igreja, certo? Obrigado, minha irmã. E passar o seu nome, o seu contato telefônico, porque nós vamos sempre criamos um grupo do WhatsApp e vamos estar ali mobilizando, entregando material para você também, uma apostila, para você participar dessa classe de batismo e novos membros, tá certo? Pastor, não sei se eu estou pronto para batizar. Então é muito importante que você faça a classe, para que você tire suas dúvidas e aí, tendo confirmação, testificando no seu coração a convicção da sua salvação e da necessidade do batismo, você então vai batizar no dia 23, mediante a sua profissão de fé em Jesus Cristo, tá bom? Então é muito importante que os irmãos estejam atentos a esse aviso. O vídeo com os avisos da igreja, Renilson vai disponibilizar no grupo do WhatsApp da igreja para que os irmãos estejam ouvindo os outros avisos, tá certo? Quem abriu a sua Bíblia em Efésios capítulo 14, diga amém. 18 irmãos eu acho que abriram. Tem mais de 18 aqui. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra.
Não tem problema desgastar as páginas da sua Bíblia, pelo contrário. Vamos ler, meus amados, a instrução da palavra. Por esta razão, o apóstolo Paulo escrevendo, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, ou seja, no espírito de cada um, vocês sejam fortalecidos, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Lendo aqui de trás para frente, a gente tem uma compreensão também completa. Uma vez que estamos alicerçados e enraizados em amor, temos fé para compreender que Cristo habita em nós, né? E aí vamos ser fortalecidos mediante o Espírito Santo. Verso 18, isto para que, com todos os santos, com toda a igreja, vocês possam compreender, ou seja, sem que Cristo habite em nós, sem que sejamos fortalecidos no Espírito, é impossível para alguém compreender essa tão gloriosa verdade. Qual é a gloriosa verdade? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo tem largura, o amor de Cristo tem um infinito comprimento, tem altura, tem profundidade. Tudo isso aponta para o Evangelho de Jesus, que alcança toda tribo, língua, nação, raça, todos. Que alcança desde a eternidade passada, ou dos tempos passados, até a volta de Cristo. Um amor tão maravilhoso, que desceu do céu e se despiu da sua glória, e que nos resgatou da condenação que estava impetrada a nós, a condenação do inferno, da ira de Deus. Largura, comprimento, altura e profundidade. Para que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Percebe a oração de Paulo? Eu oro para que vocês tenham entendimento. Porque esse amor excede todo entendimento. Mas Paulo, que oração é essa? Termos entendimento de uma coisa que vai além do entendimento, sim. Na medida que o Espírito Santo ilumina nosso coração, nós vamos crescendo no entendimento do amor de Cristo. E cada vez que conhecemos mais pela palavra, ficamos mais maravilhados com o amor de Cristo. Para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Estou no verso 19. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20, ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou orando para vocês compreender o amor de Deus. Um amor que excede todo entendimento. E aí Paulo sabe das nossas limitações e ele diz, mas para aquele que faz mais do que a gente pede. Eu estou pedindo para vocês conhecerem o amor de Deus, que vai além do que tudo que a gente pode conhecer. Mas eu fico em paz, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ler juntos o verso 21? 1, 2, 3 e... A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que sejamos fortalecidos nesse amor. Nada, irmãos, coisa alguma, nada nessa vida tem o poder de nos fortalecer acerca de todas as adversidades do que o amor de Cristo. O mesmo amor que o próprio Paulo fala lá em Romanos, a igreja em Roma, no capítulo 8,
quando ele diz que nada pode nos separar desse amor, nem altura, nem profundidade, coisas atuais, coisas do futuro, coisas do passado, poderes, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz que sejamos fortalecidos nesse amor. Quando somos fortalecidos nesse amor, ficamos cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui a gente vê uma coisa, obreiro Cláudio Márcio, que o propósito de Deus nunca mudou. Deus cria o homem, a mulher, cria os seres humanos com um propósito, desde o Éden, de que eles fossem a sua imagem e a sua semelhança. E não somente no exterior, mas fossem a plenitude da sua glória. O homem caiu no pecado, mas os planos de Deus nunca mudaram. O propósito de Deus nunca mudou. E quando somos fortalecidos e compreendemos essa graça, esse amor de Deus, somos cheios desse propósito, de toda a plenitude de Deus. E tal qual Ele é, seremos nós. Dentro de nós já tem uma bendita semente, uma gloriosa semente. Quando a gente pega uma pequena semente de qualquer fruta, dentro dela, ela já tem todo o potencial do que ela vai ser no futuro. Uma árvore e os frutos que essa árvore dará. Nós já temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Já temos. Toda a plenitude de Deus nessa bendita semente já está entre nós. Mas ela está se manifestando dia após dia. Mas um dia, essa semente dará tantos frutos, e nós estaremos de pé diante do Cordeiro, e tal qual Ele é, nós seremos. Olha, o propósito de Deus lá na criação, se manifestando plenamente agora, quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor. As mazelas, as tristezas, as lágrimas, enfermidades, nada disso teremos mais, porque seremos tal qual Ele é. Então, que sejamos fortalecidos no amor de Deus. Quando você passar por alguma adversidade, antes de recorrer a qualquer meio ou recurso natural, diga: Senhor, me fortalece no Teu amor, me fortalece na Tua graça. E pode ser, e certamente, eu e você vamos ouvir da parte de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, queridos? Eu quero tirar um tempo de oração com os irmãos. Quero pedir, se você puder, fique de pé nesse momento. Ou se quiser orar ajoelhado, sentado, fique à vontade, mas de forma que você seja intenso na sua oração nesse momento. Seja intenso na sua oração, com o coração voltado para o Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus conhece o seu íntimo, o seu coração. Deus conhece as feridas. Olha, irmãos, como crentes em Cristo, nós temos a plenitude da cura. Mas na experiência, às vezes temos tantas feridas. Mas a cura das nossas feridas não depende da mão do homem. Depende do nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor. E você pode hoje, crendo nessa palavra, que é fortalecido no Senhor, mediante o Espírito de Deus, que habita em você, orar. E se há alguma necessidade na sua vida, seja interna, familiar, financeira, material, algo que tem inquietado o seu coração, nós temos esse privilégio de apresentar ao nosso Deus. Ele é o nosso Deus, amém? Significa que Ele é todo poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas há uma bênção também quando nós oramos. Nós oramos não a um Deus distante, mas ao Deus que é o nosso Pai. Coloca a mão assim no seu coração. Diga assim: o meu Deus é o meu Pai. Diga isso ao seu coração. Faça como o salmista. Diga ao seu coração: o meu Deus é o meu Pai. Diga assim: Ele me fortalece no seu amor. Ele me fortalece pelo seu Espírito. Ele me fortalece pela sua graça. Você crê nisso, meu irmão? Sim? Então, em cima dessa verdade, ore agora. Apresente as suas necessidades ao Senhor. Sejam elas quais forem, apresente ao Senhor agora. Querido Deus, nós estamos aqui, ó Deus, cultuando o Senhor, porque reconhecemos que nada temos,
Nada somos sem o Senhor. Não temos coisa alguma de nós mesmos, Pai, que seja pleno e que supra todas as nossas necessidades. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que nos formou, que nos criou e nos conhece intimamente. Mas queremos também orar ao Senhor, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, Pai nosso. Oramos ao Senhor porque cremos que o Senhor cuida de cada um de nós e nos conhece cada uma das nossas necessidades, Pai. E quando oramos, não estamos aqui orando, Senhor, porque queremos que o Senhor mude, porque o Senhor é bom em todo tempo. Nós oramos para que o Senhor nos transforme, mude a nossa vida. Cure, Senhor, nossas feridas. Aumente a nossa fé, ó Deus, para que possamos crer em coisas maiores, para que possamos descansar e que as nossas inquietações e ansiedades encontrem descanso aos pés do Senhor, meu Pai. Oh Deus, visita cada pessoa que está aqui nesse lugar, aqueles que estão em casa também, acompanhando essa transmissão. Visita cada um, Pai. Tira a inquietude do coração, tira, ó Deus, o medo, a ansiedade, e vem fortalecendo, como a Tua palavra nos diz, fortalece-nos no Teu amor, mediante o poder do Teu Espírito Santo, para que sejamos cheios, ó Deus, de toda a plenitude de Cristo nas nossas vidas. Se temos a Tua graça, temos tudo o que precisamos. Se temos o Senhor, não precisamos de coisa alguma mais. Se temos Cristo na nossa vida, temos toda a plenitude do Senhor habitando em nós. A Tua palavra diz, Senhor, acabamos de ler, que pela fé, Cristo habita dentro de nós. Nós que somos vasos de barro, imperfeitos, falhos, mas o Senhor nos tirou do pecado e nos deu uma nova vida. Somos filhos do Senhor. E como filhos, Pai, nós estamos aqui na presença do nosso Pai. Cuida de cada um que está aqui, cuida de nós, Pai. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. E desperta o nosso coração em fé, em ousadia, para que possamos caminhar em vitória nesse mundo. Porque o Senhor Jesus nos disse, nós cremos nisso, ó Pai, que não deveríamos temer, porque Ele venceu o mundo. E como Ele venceu, nós venceríamos também. Que possamos vencer esse mundo. Que possamos vencer, ó Deus, as feridas na nossa alma caída pelo pecado. Que possamos vencer diante dos desafios e diante das tentações do inimigo das nossas almas. Possamos resistir no poder do Senhor. Para que estejamos firmes no dia mau. E assim, Pai, nós e a nossa casa estejamos de pé pela graça do Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. A necessidade de cada um, o Senhor conhece. Abençoa a família de cada um. Pai, abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, porque o Senhor tem poder para isso. Ó Deus, desperta cada um, ó Deus, para que, e dá sabedoria, Pai, para que cada um aproveite as oportunidades e as portas que o Senhor está abrindo, Pai. Que sejamos como filhos excelentes em tudo o que fazemos, para que através do nosso trabalho o Teu nome seja glorificado também. Que possamos, como servos do Senhor, honrar o Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, possamos glorificar e honrar o Teu santo nome, meu Pai. Que a nossa casa seja um lugar cheio da graça do Senhor. Que a nossa família, na vida daqueles que ainda não Te conhecem, manifeste, ó Deus, a salvação. Converte os corações, Espírito Santo. Ó Espírito, toca até no mais endurecido, quebranta os corações, para que possamos declarar: eu e a minha casa servimos o Senhor. Abençoa a nossa cidade, Pai, as autoridades constituídas nessa cidade. Que tenhamos paz para pregar o Teu Evangelho, que possamos em todo tempo ser livres, ó Deus, na cidade que o Senhor nos deu, na terra que o Senhor nos deu, para caminharmos, para prosperarmos, para anunciarmos o Evangelho e como igreja, Pai, vivermos nesse lugar. Abençoamos essa cidade, abençoamos as autoridades, oramos para que haja temor em cada coração
E em nome de Jesus Cristo, Pai, essa terra seja uma terra bendita do Senhor. Oh Deus, move-se nessa cidade, usa cada igreja que o Senhor mesmo levantou para a glória do Teu santo nome. Usa o Teu povo para que possamos anunciar a Tua palavra. E essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus, salve a muitos nessa cidade. Salve a muitos nessa cidade. Alcance aqueles que são Teus, as ovelhas do Senhor que estão desgarradas. Alcança, Pai, em nome de Jesus Cristo. E cada igreja, ó Deus, seja, ó Deus, um atalaia do Senhor, pregando em todo o tempo. Oramos pela nossa igreja, para que a cada dia possamos caminhar em unidade, em fé, e como embaixadores do Teu reino, possamos, ó Deus, cumprir o Teu chamado e o Teu propósito. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, os recursos, para que jamais a obra do Senhor pare por falta de recursos, mas que cada família seja abençoada, e que o Senhor nos dê um coração generoso, um coração, ó Deus, que honra o Senhor em tudo, inclusive nos nossos recursos. Te damos graças pelo pão de cada dia, que o Senhor não tem deixado faltar. Te damos graças pelas vestes sobre o nosso corpo, que o Senhor tem suprido. Te damos graças, ó Deus, pelo teto sobre a nossa cabeça, onde nós dormimos. Muito obrigado, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto louvamos essa última canção, os irmãos, eu quero só fazer um aviso. Coloca aí, Rei, por favor. Nós tivemos, irmãos, a gente perdeu o acesso a um e-mail que nós tínhamos, do Pix da nossa igreja. Então os irmãos que estavam acostumados a contribuir no Pix, pix@pibjacobina.com, é só acrescentar agora o .br, certo? Ou então escanear. Esse que está aí na cadeira, não utilize esse código, é esse aqui, porque a gente acrescentou só o .br para quem vai contribuir por Pix. Se você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, faça isso adorando ao Senhor, faça isso com alegria, com gratidão a Deus. Vamos louvar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas Pega a sua voz e diga: promessas. Aclame ao Senhor
promessas pra mim. Aleluia, te louvamos, Senhor, porque fiel é o Senhor, fiel é aquele que prometeu. Cremos nas tuas promessas, firmes e poderosas promessas. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado, os irmãos do louvor. Deus te abençoe. Pegue a sua Bíblia, queridos irmãos, abra lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Os frutos do Espírito. Enquanto os irmãos abrem, no nosso PIB News, não saiu aí, irmãos, eu peço perdão aos irmãos, não saíram os aniversariantes dessa semana. Mas eu quero aqui fazer menção e glorificar a Deus pela sua vida. Hoje é dia 20 e hoje está fazendo aniversário a nossa irmã Leuziare. Está ali. Deus te abençoe, minha irmã Leuziare. E também nosso irmão Moisés. Moisés está aqui hoje? Está não, né, Cláudio? Moisés estava conosco lá no aniversário, ou melhor, na inauguração ontem. Leuziare, que Deus te abençoe, minha irmã. Você e sua casa. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, para você ver essas meninas crescendo, casando, lhe dando netos, bisnetos. Tem irmãos aqui que tem até tataranetos. Que seja assim sobre você. Deus abençoe o irmão Moisés também. Dia 23, nossa irmã Elisete Matos, nosso irmão Lucas Henrique e a irmã Marli Alves. Deus abençoe os aniversariantes do dia 23. E no dia 24, encerrando a lista, nossa irmã Sara Bahia, que está emprestada para a Igreja Batista da Graça em Salvador, porque está estudando, mas é daqui da nossa igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero fazer menção também do que aconteceu ontem, uma linda noite, um lindo dia, e em especial uma linda noite ontem, lá em Lages do Batata. Nós ontem saímos daqui, um grupo saiu daqui à tarde, 4 horas da tarde, saímos daqui alguns irmãos, alguns envolvidos na montagem da estrutura, som, cadeira, outros queridos irmãos envolvidos em convidar pessoas ali nas ruas de Lages do Batata. Depois, às 18 e pouco, saíram outros irmãos daqui que foram para o culto, carros, ônibus, van, Kombi, e reunidos ali na quadra do colégio José Prado Alves. Nós tivemos que trocar no último dia, os irmãos acompanharam o aviso, porque vínhamos aí de 2 dias com tempo nublado, então para não arriscar, não choveu, mas para não arriscar a gente colocou na quadra, e foi muito bom, muito arrumada a quadra lá, e a comunidade Lages do Batata, irmãos aqui da PIB, a família daqui da PIB, outras pessoas também de outras igrejas, enfim, muita gente. Eu acho que tínhamos ali, certamente, pelas cadeiras, mais de 200 pessoas reunidas ali na quadra. Tinha mais, né? Bem mais. E foi uma noite gloriosa. Quero louvar a Deus, e eu não quero citar o nome de todo mundo, porque foram muitos, mas eu vou na pessoa do irmão Renilson, que está ali em cima. O obreiro ontem não conseguiu nem tomar banho. Não é ontem o dia todo, irmãos, é ontem na hora do culto, né? Ele tomou banho ontem, mas na hora do culto nem deu tempo tomar banho, porque estava ali montando o som, junto com toda a equipe de irmãos que saíram daqui do prédio da igreja mais de 1h da manhã, mais de meia-noite, 1h, trazendo de volta. A gente teve que montar tudo lá, né? Som, estrutura, palco, mas foi muito bom. Eu acho que já tem inclusive um vídeo na rede social da igreja, mostrando, não sei se a Emily já postou, mas se não postou, vai postar hoje. E fizemos dia 19 de outubro o marco de inauguração da extensão da PIB Jacobina em Lages do Batata. Que Deus continue abençoando o povo. Ontem as crianças da congregação, os adultos louvaram a Deus, foram lá à frente. Deus continue abençoando a família do Cláudio, da Rosana, Lemuel, Débora,
e a nossa família de fé que está congregando lá em Laje do Batata. Ore por eles. Ontem eu falei algo aqui lá para os irmãos e quero reforçar esse aviso aqui. Lá temos um culto no prédio lá. O prédio fica bem em frente ao posto CD, aquele posto logo da entrada da cidade, bem em frente ali. Se você chegar ali e não ver a placa, é porque tem um caminhão na frente. Mas atrás do caminhão, do lado esquerdo, de quem vai, tem um nome lá, PIB Jacobina, a logomarca. Lá tem culto domingo à noite, às 19 horas. Então, se em algum domingo, os membros da PIB que congregam aqui na sede, desejar ir para lá, em algum domingo, congregar com a nossa família de lá, faz muito bem. Eu apoio. Quando os irmãos, pastor, hoje eu vou lá para o Batata congregar e abraçar os irmãos, faz muito bem, certo? Apoie orando, apoie indo lá também fazer a obra. Se você toca violão, toca algum instrumento, ou ora, ou não faz nada disso, mas quer ir lá um dia para estar com os irmãos, vá, vai ser uma bênção, e eu sei que serão todos bem recebidos lá na nossa extensão. Não é isso, Cláudio? Rosana, Lemuel, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão congregando ali. Quem achou o texto, Gálatas, capítulo 5, 16. Quem achou, diga amém. Quero deixar essa palavra. Esse tempo aí está errado, viu, rei? São 24. Estamos chegando no final da carta aos Gálatas. Falta só o restinho do capítulo 5 e o capítulo 6. Verso 15, veja aí na sua Bíblia, um verso anterior, nós terminamos, semana retrasada, Paulo falando que não podemos, irmãos, deixar de amar uns aos outros, porque ele diz ali, se vocês ficam se mordendo ou se devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O que é que Paulo está dizendo? Que muitas vezes, e aí entrando agora no verso 16, o verso 16, Paulo começa com um contraste. Veja aí, verso 16. Digo, porém, é como não, ele está falando de algo e agora vai apresentar um contraste daquilo que ele está dizendo. Aqueles que vivem uma vida baseada na sua justiça própria, todos nós temos a tendência de, ao tentarmos viver baseado nas obras, é normal que isso afete até os nossos relacionamentos. Porque pense comigo, se eu acho que o que eu faço é muito bom, tem mérito, e é por isso que Deus me ama, eu vou me relacionar assim com os irmãos. Eu vou pegar, medir aquilo que eu faço, olhar para o meu irmão, vou me comparar com ele e ele comigo, e vou dizer, olha, eu faço mais do que Neto, então eu sou melhor do que Neto. E isso vai levar-nos a uma competição que no verso 15 vai dizer que isso faz com que percamos a unidade de sermos igreja, porque vamos nos destruir mutuamente. Isso é terrível, não é? Aí ele começa o verso 16, Ju, dizendo assim, digo, Ju, porém, que há uma outra maneira de viver. Mas, ao dizer isso, Paulo não está nos dando duas opções, dizendo assim, olha, tanto vale uma quanto a outra. Paulo está dizendo, olha, esse caminho da justiça própria vai levar a essa consequência. Mas aqueles que andam no Espírito vão ter outra consequência, e essa sim, uma consequência gloriosa. Vamos ler? Digo, porém, o seguinte, 2 pontos. Vivam no Espírito. E vivendo no Espírito, o que é que vai acontecer? Vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Todos nós temos desejos na carne, irmãos? Temos. Porque vivemos nessa luta das duas naturezas que temos. A natureza caída, da qual a semente do pecado há em nós, e ainda essa semente não foi substituída por um corpo glorificado, que é o último efeito do pecado a ser tirado de nós, a morte. Mas recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, se andamos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. E eu sei que você sabe, e eu sei também, que estamos caminhando para a maturidade. Todos nós precisamos crescer em Cristo.
Mas ainda, de vez em quando, escorregamos, falhamos. E dando lugar à carne, damos lugar aos desejos da carne. E quais são eles? Paulo vai dizer já já. Porque a carne faz o que, irmãos? Verso 17. A carne luta, algumas versões vão dizer, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aqui, no verso 17, coloca por terra, no chão, o argumento do livre-arbítrio. Não tem como ter livre-arbítrio, porque nós não conseguimos fazer o que queremos, porque nossa natureza é caída. Paulo está dizendo, olha, são opostos. A vida no espírito é oposta à vida na carne. E o evangelho nos chama para vivermos no espírito. Cristão não deve viver na carne, ainda pratiquemos algumas obras da carne. Eles lutam. Há uma luta em nós, irmãos, e não precisa ser teólogo para entender isso. Você sabe quantas vezes a gente quer fazer algo e há uma luta terrível. Quer uma prova disso? Faça um propósito de orar todo dia num horário. O que é que acontece? Vão ter luta, sim ou não? Resistência, sim ou não? Coisas vão aparecer para atrapalhar, sim ou não? O diabo nunca vai mandar a gente orar, a gente sabe disso. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E essa luta é prática, é diária, nós experimentamos isso, a gente percebe isso. Eu vou fazer isso, ou não vou mais fazer isso. Olha, nós sendo tentados de novo. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida, ainda por estarmos crescendo, não direcionados pelo Espírito, mas por causa da carne que nós estamos ligados a ela. O apóstolo Paulo chega a dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Há uma morte ainda presa em nós. E ele mesmo disse, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Jesus já venceu. E é essa segurança que nós temos, que assim como ele venceu, está garantido que nós venceremos. Agora, até que o último inimigo na nossa vida seja vencido, precisamos vencê-lo todo dia no poder do Espírito Santo. Quais são as armas da nossa luta? As armas espirituais. Não é pelo muito querer, não é chegar na frente do espelho e falar, eu não vou fazer, eu não vou fazer, não vou fazer e vou conseguir. Não é pelo muito que a gente repete, mas é pelo tanto que a gente depende dessa vida no Espírito. É pelo tanto que oliveiras bravas, como eu e você, que vivíamos no mundo, que os nossos frutos eram amargos, nossa vida era amarga, nossos relacionamentos eram afetados pela nossa natureza. Um dia ele nos arrancou como um galho que só dava fruto amargo. E a Bíblia diz que ele em Cristo, pelas suas feridas, já viu quando uma plantinha é enxertada em outra planta? Há um corte. E naquele corte ele vem com aquele galinho, né? O agricultor e coloca ali, passa uma fita e sela, à medida que a seiva daquela boa planta agora, quando vier, vai passar naquele galho amargo. E o que é que vai sair na ponta? Não é mais o que o galho era, mas é a seiva que está passando por ele, vai dar bons frutos. Isso é ser enxertado. Isso é andar no Espírito. Eu vou chegar na parte prática, para a gente sair daqui hoje sabendo o que a gente tem que fazer para andar no Espírito. Mas veja, a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Experimentamos isso no dia a dia. Vivam no Espírito, vivamos no Espírito. É a palavra do apóstolo Paulo, palavra de Deus. Verso 19. Aí ele começa agora tratando ou exemplificando como que isso se manifesta, irmã Iraci, nas nossas vidas. Ele diz, olha, as obras da carne são conhecidas. Não precisa, irmãos, nem teologizar do que eu vou ler agora. Não precisa nem traduzir para as línguas originais. Eu e você sabemos que enquanto isso aqui que vamos ler é inquestionável. Isso não é obra do Espírito, é obra da carne. Vamos ver? Imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Verso 20. Idolatria. Feitiçaria.
inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, facções. Pode passar. Invejas, bebedeiras, orgias. E aí, como a lista não é exaustiva, Paulo diz, e coisas semelhantes a estas. Então, aqui estão manifestas algumas obras, e se a gente parar um pouquinho para ver, Paulo coloca 4 categorias de obras da carne, porque elas sintetizam ou resumem todas as outras. Primeiro, são os pecados de ordem, volta lá, meu irmão, verso 20, por favor, verso 19, por favor. Ele coloca aqui os pecados de ordem sexual. Em algumas versões vão trazer pornografia ou imoralidade sexual, mas a palavra no original aqui é porneia, que não tem a ver somente com um ato consumado com outra pessoa, mas toda sorte de pornografia. Impureza, libertinagem, primeira categoria. Todo tipo de pecado de ordem sexual. Segundo grupo, pode passar, meu irmão. Todo tipo de obra ligada ao nosso coração caído, do homem caído, religioso. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria que engloba muita coisa. Idolatria nós sabemos o que é. É tudo aquilo ou aquele que o homem coloca em primeiro lugar no seu coração, que é o lugar de Deus. E digo mais, idolatria é colocar algo em primeiro lugar, mas às vezes também colocar em segundo lugar. Às vezes em terceiro lugar. Não terás outro Deus além de mim. É o mandamento do Senhor. Então, ainda que digamos, olha, só o Senhor é meu Deus, mas há algo em segundo lugar que rouba a minha adoração ao Senhor, também é idolatria. Então não é categorizar, olha, eu faço isso, mas Deus está em primeiro lugar. Não, é não ter outro Deus além do Senhor. Você sabe, irmão, sabe o que é que salva o homem? O que salva o homem é crer em Jesus. Sim ou não? Amém? Todos concordam com isso? Que nós somos salvos por Jesus, não é isso? E é mediante a fé, pela graça, somente Cristo. Mas eu digo, não é isso. Não é crer em Jesus que salva o homem, é crer somente em Jesus. Porque tem muitos por aí que creem em Jesus, mas não crê só em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o singular. Então tem muita gente que crê em Jesus, mas crê também em João, em Maria, e Pedro, e Lucas, e em imagem, em artista, em tantas outras coisas. Crer é colocar a confiança da sua vida na mão de alguém, na obra de alguém. E é exatamente isso que é o Evangelho, é você confiar, não é em Jesus, mas é só em Jesus. Porque, irmãos, a insegurança que todo ser humano carrega, que eu carrego, que você carrega, faz a gente se cercar de coisas. Quer ver um exemplo? Na vida, a gente quer ter segurança, aí a gente guarda um dinheirinho no banco, quando dá. Não é? Aí a gente faz um plano de saúde, quando dá. Aí a gente vai e constrói uma casa, quando dá. E a gente nunca, como homens, vai estar satisfeito com as seguranças, a gente quer sempre mais. Se a gente levanta um muro na nossa vida, a gente quer fazer um outro muro. Se a gente coloca um muro, a gente quer fazer o quê? Uma cerca elétrica. Se a gente coloca uma cerca elétrica, bem, eu tenho um muro alto, uma cerca elétrica, eu vou comprar um pitbull. Se a gente compra um pitbull, a gente vai treinar o pitbull a ser brabo. Mas a gente não pode deixar de contratar uma empresa para vigiar. Então é natural do homem caído andar no medo, e a gente vai tentando se cercar de coisas que a gente confia, mas quanto à nossa salvação, a gente não precisa de duas coisas para garantir a nossa salvação, só precisamos de uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos? Jesus Cristo. Por isso que a fé no Evangelho, que Paulo está tratando durante todo o livro de Gálatas, é tão firme nisso, é a graça de Deus, e mais nada. Olha a palavra do próprio Deus para Paulo, a minha graça te basta, não procura outra coisa. E ali ele está dizendo, idolatria é obra da carne, feitiçaria que engloba todo tipo de atitude que a gente tem em prol desse Deus, desses deuses com D minúsculo, são obras da carne. Segunda categoria. Terceira categoria, são as categorias, volta aí um pouquinho, categorias de relacionamento. Uma vez que a nossa vida
com o nosso corpo, com Deus, está com problema, é claro que os nossos relacionamentos serão afetados. E essa é a categoria que tem mais exemplos aqui: inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Diz respeito todos aqueles que andam baseados na justiça própria, vão inevitavelmente, eu e você, se tentarmos viver assim, vamos ter problemas uns com os outros, porque são as obras, as marcas da nossa carne. Percebe? Então, desde o que eu tenho pregado aqui em Gálatas, como diz, o assunto é muito sério. Porque não é só teologia vazia, dizer assim, tudo bem, existe graça e lei. Não é isso, irmãos. Diz respeito à nossa vida com Deus e à nossa vida com os irmãos, à nossa prática. Se andarmos na justiça própria, vamos praticar tudo isso aqui. Quando a gente passa por uma pessoa na rua que pratica essas coisas, ou que está no pecado, no mundo, que não tem Cristo, a gente olha e fala assim, ali vai um pecador. Mas se andarmos na carne, vamos praticar as mesmas coisas que eles praticam. O chamado do Evangelho, enquanto estamos na terra, não é uma vida de perfeição, mas é uma vida caminhando para a perfeição que é Jesus Cristo. Porque a obra vai ser completa quando estivermos com o Senhor. Mas o que a gente não pode é deixar ser levado pelas marcas da carne que éramos levados antes. Quarta categoria, ele encerra falando, a categoria que tem a ver, inveja ainda está na primeira, não é? E essa versão da NAA, ele traz bebedeiras e orgias. Mas se você está com a RA ou a RC, você vai ver que orgia aqui está ligada não à primeira categoria, mas algumas práticas de seitas e religiões daquela época, que nos seus cultos se utilizavam de comidas, né? Com o fim de, ao comer, cultuar os seus deuses. Então a quarta categoria aqui tem a ver com o que ingerimos, bebidas e orgias. E coisas semelhantes a essa. Porque Paulo sabe, nós sabemos, que não tem como enumerar todas as coisas no texto. Porque a carne se manifesta, Fabão, de várias formas. Eu sei disso, você sabe disso. Contudo, entretanto, todavia, onde eu quero concluir nessa manhã, vamos terminar de ler o texto até o final do capítulo. Declaro a vocês, como antes já os preveni, está ali, que os que praticam tais coisas, que os que fazem o quê, irmãos? Qual é a palavra que está ali? Pode falar isso mesmo, praticam, os que praticam tais coisas. Veja que Paulo está falando de duas palavrinhas que a gente usa muito no dia a dia, modus vivendi e modus operandi. Paulo está falando assim, olha, quando a gente era do mundo, caído, não tínhamos Cristo, isso era o nosso modus vivendi, era quem nós somos. Então, as práticas nossas eram essas. Mas uma vez que nascemos de novo, somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, as nossas práticas, ele vai falar daqui a pouco, devem ser essas. Agora, aqueles que praticam tais coisas, percebe que o Evangelho não me cobra e não cobra para você, no nosso esforço, uma vida de perfeição, mas cobra-nos uma vida de progressão, de crescimento. Porque quem vive na prática do pecado, Paulo está dizendo, não herdarão o reino dos céus. Quantas vezes caímos, falhamos, pecamos? E quando fazemos isso, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são inquietados, são incomodados pelo Espírito Santo, porque são filhos de Deus. Mas aqueles que praticam tais coisas, que vivem isso, há de convir, de avaliar em Deus e na palavra, se o que eles precisam, se essas tais pessoas que precisam de fato, não é nascer de novo, de verdade, genuinamente. Verso 21, e aí ele fala agora, ou melhor, perdão, 22, ele diz, mas, olha o contraste, o fruto do Espírito. Primeira parte, obra da carne. Quando ele vai falar do Espírito, ele diz, o fruto do Espírito. Por que fruto? Porque a nossa carne manifesta naturalmente. A gente não precisa, irmãos, escute bem o que eu vou te falar.
A gente não precisa do diabo para pecar. Ser humano nenhum precisa do diabo para pecar. Nós pecamos porque é a nossa natureza. E o diabo, pastor? Ele nos tenta daquilo que a própria palavra diz que já está dentro de nós. E quando pecamos, ele vem para nos destruir pelo que fizemos. O diabo leva pessoas a pecar, mas ele não coloca a semente de pecado, porque a semente já está na carne do homem. Por isso que são as marcas, as obras da carne. Todo homem nasce com ela. Inevitavelmente vai manifestar essas obras. Agora, o fruto do Espírito precisa de uma ação exterior. Porque naturalmente a única coisa que a gente pratica é o mal. Naturalmente, a única coisa que o ser humano faz é o mal. Por isso que para praticarmos boas obras, precisamos de dar fruto. E o fruto não é fruto da carne que é nossa, mas é fruto do Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Está dando para entender? Então qualquer pessoa só manifesta esse fruto se tem o Espírito. E se anda no Espírito, como Paulo começou dizendo, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Eu e você não conseguimos manifestar obras que glorifiquem a Deus, a não ser por uma ação do Espírito Santo. Percebe que o mandamento vem acompanhado de uma capacitação, andem no Espírito. Andem no Espírito, mas vocês têm o Espírito. Andem no Espírito e manifestem o fruto do Espírito, mas o fruto é um dom. Ninguém manifesta naturalmente, precisamos dessa terceira pessoa na nossa vida, gloriosa pessoa, que é o Espírito Santo, agindo em nós e manifestando em nós. Já temos, no dia que nascemos de novo, mas assim como uma semente tem todo o potencial para dar fruto, ela só dá fruto no seu tempo de maturação, no seu tempo de manifestar o fruto. Mas qual é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Alguns frutos aqui se misturam, porque são muito parecidos e vêm da mesma fonte. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a última frase do verso 22 vai dizer, verso 23 vai dizer, contra estas coisas não há lei. Qual é o tema de Gálatas? Lei e graça. Quem anda no Espírito é porque anda na graça. Quem anda na lei ou tenta agradar a Deus pelas obras da lei, anda debaixo de condenação e de morte. Não porque a lei é má, todos sabemos disso, a lei de Deus é boa e perfeita, mas ela não foi nos dada com o poder de produzir fruto em nós. Ela foi nos dada com o propósito de mostrar que precisamos da graça de Deus. Percebe? Não usemos uma coisa para outra finalidade, cada coisa no seu quadrado. A lei é para mexer comigo e com você e dizer, você é pecador, eu sou pecador, precisamos de um Salvador. A graça manifesta esse Salvador e nos capacita a cumprir os mandamentos de Deus. Contra essas coisas não há lei. Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo é estar no Espírito, está no Espírito é estar na graça, está na graça é viver uma vida vitoriosa. Glória a Deus, meus irmãos. E eu encerro dizendo o verso 24. Olha o fruto. Ah, pastor, mas está na graça. Mas tem, a parte do homem tem, olha aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram. Não crucificarão, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Andar no Espírito. Porque se andarmos no Espírito, não vamos fazer as obras, os desejos da nossa carne. E como é que eu ando no Espírito? Quando eu ando na dependência. Agora, eu quero dizer para você de forma prática e aplicada, algumas coisas que na teologia é chamada de graça, ou graça comum. Ou
meios de graça. Como que eu ando no Espírito? Como que eu me encho dessa vida no Espírito para não satisfazer os desejos da carne? Tudo que eu vou falar aqui você já sabe. E o problema nosso nem sempre é saber, é praticar. Primeiro, leitura e meditação na palavra de Deus. Precisamos ler a palavra. Porque é essa palavra que muda a nossa mente. Eu estava vindo aqui para casa hoje, nesse pequeno trecho ali de casa até aqui, e pensando rapidamente sobre isso. A gente, o tempo todo, é assaltado por pensamentos na nossa cabeça, nesse campo de batalha que é a nossa mente. Pensamentos de todas as formas. E eu pensando, meu Deus, como muda esse pensamento? E no mesmo momento eu lembrei do que eu ia falar hoje, me enchendo da palavra de Deus. Porque essa palavra, já viu quando alguém sabe que você está vindo para a igreja? O que é que eles dizem? Vão fazer uma lavagem cerebral em você. É exatamente isso. A palavra de Deus nos lava. E quanto mais nós lemos e meditamos nessa palavra, somos lavados, purificados na nossa mente. Nossa mente é assim, né? Elétrica. Eu perguntei mais cedo aqui quem era ansioso. O ansioso, pior. A mente assim, acelerada. O que é que vai lavar a nossa mente e purificar a nossa mente? Lermos e meditarmos na palavra. Outra coisa que nos faz andar no Espírito, nos ajuda a andar no Espírito, oração. Temos que orar. Se não orarmos, irmãos, o que lemos e o que meditamos é apenas teórico. Eu sei que Deus é bom, porque a Bíblia diz que bom. Mas é quando eu oro que eu me relaciono com Deus, pela sua palavra, mas também pela oração. E quando eu me relaciono com Deus, eu experimento. Quantos dias a gente se ajoelha acabado, destroçado? E não é porque a gente não sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é bom. Mas é quando a gente se ajoelha, que o Espírito Santo vem, nos envolve e diz, lembra que Deus é bom? E a gente sente aquele afago do Deus que é Pai. Oração. O que mais nos faz andar no Espírito? Quais são os meios que Deus nos deu para andarmos no Espírito? Congregarmos. Congregarmos. Não se esqueça disso. Você não é um crente isolado e sozinho. Nós fazemos parte de um corpo. O meu rosto só é lavado porque minhas mãos me ajudam a lavar. É quando nós não deixamos de congregar, como o autor de Hebreus diz, como é costume de alguns, mas entendemos a preciosidade de andarmos juntos, cultuarmos a Deus em comunidade. Quando estamos aqui com os irmãos do louvor, levantando as mãos, sendo orientados por Ele, levanta a mão, baixa a mão, abre a boca. É tão maravilhoso isso, porque estamos sendo orientados para coisas boas. Não se exaspere quando Andréia, Iago, Fabão, Jaderson disser para você, levanta as mãos, canta. Que orientação boa, porque é quando nós estamos juntos que vamos assim mutuamente orientando uns aos outros. É um meio de nos enchermos do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós nos enchemos do Espírito falando entre nós. Olha que bênção. Quando nós falamos uns aos outros das coisas de Deus, estamos sendo cheios do Espírito Santo. Nos enchemos de tudo isso quando, por Deus, praticamos as ordenanças que nos foram deixadas. Quais são elas? 2. Quem sabe quais são as ordenanças que a palavra de Deus nos instrui a praticarmos constantemente? Primeiro, o batismo é a porta de entrada na igreja. E é por isso que, não que vamos batizar todo dia, mas vamos continuar batizando em todo o tempo. Nenhum crente será inserido na igreja sem ser batizado. Percebe? Uma ordenança. E qual a outra que praticamos e vamos continuar praticando até Jesus voltar? A ceia do Senhor. Isso fortalece a nossa fé, nos faz lembrar do que Deus fez por nós em Jesus e nos faz andar no Espírito. Crente nenhum pode deixar de cear. Crente nenhum pode crer e não professar a sua fé pelo batismo. Tem que professar a sua fé. Por fim, as 2 outras coisas. Essa sexta tem a ver com a quarta. Eu falei de congregar. Mas congregar em culto público tem uma coisa a mais. Eu preciso comungar, ter comunhão com os meus irmãos. E ter comunhão vai além
do ambiente do culto, que é maravilhoso, imprescindível, mas eu preciso me relacionar com os meus irmãos, ter liga com eles. Pastor, não consigo com todos, ninguém consegue com todos, mas se você estiver ligado a alguns, esses alguns vão estar ligados aos outros e todos nós estaremos ligados. Comunhão. A Bíblia diz que a igreja em Atos tinha tudo em comum, andavam em comunhão. Meu irmão, você e eu não somos super-homens nem mulheres maravilhas, para dizermos assim, eu consigo caminhar sozinho. Ninguém consegue, precisamos caminhar uns com os outros, precisamos ter comunhão. E comunhão é como diz o ditado lá fora, para você ter amizade, você precisa comer um saco de sal junto, precisa de tempo. Você consegue chegar para alguém que você ainda não tem essa comunhão e abrir a sua vida toda? Não consegue. Mas é importante que na caminhada você tenha pessoas que você faça isso, porque elas vão ser instrumento de Deus na sua vida. Comunhão. E por fim, a última coisa, que tem a ver com a segunda, ou a terceira, melhor, leitura, meditação, oração, mas a última, oração juntos. Me permita dizer uma coisa. Há orações que Deus responde no oculto do seu quarto. Jesus falou sobre isso. Entra no teu quarto. Tem alguma necessidade? Entra no teu quarto. Que o teu Pai, que te vê em secreto, te responderá. A oração que você vai fazer sozinho, você e o Espírito Santo, que não nos deixa. E Deus vai ouvir, vai responder. Mas há orações que Deus quer que nós oremos juntos. E ali o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Pastor, encontramos isso no Novo Testamento? Vixe, um monte. Um dia Pedro estava preso. E quem estava na casa da irmã Maria orando? A igreja. Quando Pedro foi solto, a irmã foi atender a porta, nem acreditou que era ele, se assustou. Mas o Senhor respondeu. Havia incessante oração. Paulo exorta a igreja em várias cartas, nos estimulando, e a Timóteo, não cesse de orar, não cessem de orar. Paulo a Timóteo diz, eu quero que quando vocês estejam reunidos, levantem mãos santas, os homens, e abençoem a todos os homens, as autoridades e a todos. Nós oramos pela cidade, mas quando estamos juntos, precisamos fazer isso o tempo todo, levantar as nossas mãos e abençoar a terra que o Senhor nos deu para pisar e para viver. É um tipo de oração coletiva. Alguns chamam de oração de concordância. É só oração, mas poderosa oração. Quando estamos reunidos e fazemos essas 6, 7 coisas, e praticamos o nosso dia a dia, somos cheios do Espírito, e cheios do Espírito vamos andar no Espírito, e andando no Espírito não vamos satisfazer os desejos da carne, e não fazendo isso vamos andar em vitória. A verdadeira vitória não é ganhar algo, não é uma bênção de 7 semanas. A verdadeira vitória é viver uma vida que glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus é a vida no Espírito e não nas obras da carne. Amém? Curve a sua cabeça. Feche seus olhos, se você puder. E diz assim, Senhor, eu quero andar no Espírito. Desperta o meu coração. Eu quero meditar na Tua palavra. Me dá fome e sede pela palavra do Senhor. Senhor, se eu tenho orado pouco, me ajuda a orar mais. Eu não sei orar como convém, desperta-me pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero congregar com os meus irmãos, ter comunhão com os meus irmãos, cultuar o Senhor com a minha igreja. Eu quero, Senhor, diante da mesa do Senhor, da ceia, sempre me lembrar do que o Senhor fez em Cristo na cruz do Calvário. Eu quero estar sempre, ó Deus, com os meus irmãos, levantando a nossa voz em oração. E assim, ó Deus, eu sei que eu andarei no Teu Espírito, porque eu nasci de novo. Diga isso a Ele. Me ensina e me ajuda a andar no Espírito. Eu não quero satisfazer os desejos da minha carne, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Ore agora por 1 minuto, pelo menos, você e Deus. Ore agora. Fale com o Senhor nesse momento.
Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque a Tua palavra é perfeita, é poderosa, é eficaz. Por ela nós somos orientados, exortados, avivados. Espírito Santo, enche os nossos corações. Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Queremos andar na dependência do Senhor. Cremos que o Senhor nos deu uma nova vida. E queremos andar em novidade de vida, Senhor. Nos ajuda, nos dá os frutos do Teu Espírito. Manifesta o fruto do Teu Espírito em nós. Ó Deus, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, para que possamos viver na Tua graça e não nas obras da lei, da justiça própria, que tanto nos condena. Que possamos viver em santidade, andando no Espírito do Senhor. Que possamos praticar a Tua vontade, ó Deus, andando no Teu Espírito. Dependemos de Ti, ó Deus, dependemos do Teu Espírito Santo, porque sem Ele não podemos fazer nada. Que possamos, ó Deus, estar firmes nesse propósito, nessa nova vida. E como disse o Teu servo, o apóstolo Paulo, nós também dizemos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que me amou. Que sejamos assim, Pai, no nome de Jesus. É a nossa oração nessa manhã. Oramos te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Hoje é o dia do Senhor. Quando você voltar para casa, sentado à sua mesa com a sua família, almoçando, durante a tarde, que você experimente essa vida no Espírito. Mas à noite, mantenha a sua fome e a sede pela palavra. Venha para a igreja, para que possamos praticar esse meio da graça, cultuarmos a Deus juntos. Vá em paz, vamos sair louvando e cantando ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
teus olhos.